não agrade ao Senhor, o Espírito Santo nos incomoda, né? Eu não sei, né? Às vezes o Espírito Santo fica ali nos incomodando, e às vezes a gente está com o coração tão endurecido que a gente não segue a repreensão do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E às vezes isso é porque a nossa fé está enfraquecida. Então a gente não segue a orientação do Espírito Santo. E às vezes essa repreensão é até antes da gente tomar a decisão. Às vezes o Espírito Santo está incomodando a gente para não fazer e a gente não ouve, porque às vezes a gente não deixa, né? Às vezes a gente não deixa o Senhor no controle da nossa vida, a gente quer agir e a gente toma e faz a escolha errada. Quando a nossa fé está fraca, é como se a gente estivesse com anemia. Quando a gente fica com anemia, a gente não fica enfraquecido, a gente não consegue fazer muita coisa, a gente fica ali, né? Quando a nossa fé está fraca, nós também ficamos assim, enfraquecidos. E no momento das escolhas, a gente pode escolher e fazer as coisas de uma forma que desagrada ao Senhor. Então a nossa fé precisa estar fortalecida para que a gente possa escolher de uma forma que agrade ao Senhor em todo o tempo. Porque senão, assim como a anemia, a gente vai ficar vulnerável se a gente estiver com a fé enfraquecida. Eu estava com a minha imunidade baixa e olha o que aconteceu. Peguei aqui herpes no olho. Então, a gente precisa estar com a fé fortalecida para não fazermos ou às vezes nos colocarmos em situações, pelas nossas escolhas, que possam ser prejudiciais a nós e a outras pessoas. É importante isso. Então, assim, dependendo do momento, dependendo das nossas emoções, dos sentimentos em que a gente está ali, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas realmente vão nos levar a agradar ou desagradar a Deus. Como, por exemplo, as palavras. Às vezes a gente não escolhe as palavras certas para falar com uma pessoa. E às vezes a gente menospreza as pessoas, às vezes a gente quebra relacionamentos por causa de uma palavra maldita, né? Uma palavra que não é dita corretamente. Então a gente precisa ter cuidado até com as palavras, escolha das palavras. Nós podemos escolher o que a gente vai dizer, se vai abençoar ou se vai amaldiçoar as pessoas. Então que a nossa escolha até das palavras, a começar pelo que sai da nossa boca, que a gente possa realmente escolher as palavras para que a gente não quebre relacionamentos, para que a gente não menospreze as pessoas, para que a gente não trate o outro com indignidade. Mateus 5,2 diz assim: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E na ira, às vezes, a gente fala coisas que não deve. Do mesmo modo, qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Olha como as palavras, elas têm poder, né? Então que a gente possa escolher viver da forma que o amor de Deus, através das nossas palavras, possa ser sentido em nossas vidas. O irmão falou agora há pouco, né, que as nossas vidas, realmente a gente possa, até com as nossas palavras, que as pessoas sejam atraídas a Deus pelas nossas palavras também, pelo que a gente fala, né? E isso não que a gente faça como uma obrigação, mas por termos o privilégio de sermos parecidos com Cristo, abençoando as pessoas. Uma outra questão é quando a gente tem ali um sentimento de culpa. Pode ter duas vertentes. Às vezes eu estou com um sentimento ali de culpa e a culpa nos enfraquece, e aí eu vou e faço alguma coisa que eu não deveria fazer, porque eu estou enfraquecido pela culpa, eu estou afastando-me de Deus, porque às vezes esse sentimento de culpa nos tira a comunhão com o Senhor. E a culpa também, às vezes, por eu fazer algo, eu vou ficar com culpa. Por uma escolha errada que eu fiz, aquilo vai me trazer a culpa no coração. E aí eu vou ficar amargurando, ficar com aquela culpa no meu coração, e isso o Senhor não quer.
E aí diz o Senhor, somente Ele nos purifica dessa culpa. Que a gente se coloque diante do Senhor, que a gente se arrependa de alguma coisa, porque às vezes a gente vai fazer, infelizmente, mas a gente vai fazer, às vezes, alguma coisa que vai nos trazer um sentimento de culpa. Mas a gente deve se colocar diante do Senhor, não deixar a culpa nos corroer, mas nos colocarmos diante do Senhor, para que o Senhor possa manifestar sua misericórdia nas nossas vidas. Se a gente não se arrepende, se a gente se arrepende genuinamente, o Senhor vai nos livrar disso. Como diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A culpa nos escraviza naquele sentimento ruim e nos faz perder a comunhão com o Senhor. Então, que a gente escolha realmente, não fazer ali as coisas que possam às vezes nos trazer esse sentimento de culpa. Isso a gente só vai conseguir se a gente tem essa fé fortalecida e a comunhão com o Senhor. Um outro sentimento também, algo que tem assim se manifestado sempre, a gente até cantou aqui, e tem a ansiedade. A ansiedade nos faz fazer escolhas precipitadas e que muitas vezes vão nos fazer escolhas erradas. Nem sempre quando a gente faz uma escolha precipitada, ela vai nos causar algum problema, mas a maioria das vezes eu acho que causa, porque a gente fez sem pensar. E a ansiedade, essa ansiedade, essa preocupação, ela nos faz isso, né? Quando a gente não tem também, a gente perde aquela convicção de que o Senhor está cuidando e no controle de todas as coisas. A ansiedade toma conta da nossa vida e nos faz fazer escolhas precipitadas que podem desagradar ao nosso Deus também. Mateus 6,25 diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Devemos crer de todo o coração que Deus controla todas as coisas, e que Ele é o Senhor de toda a nossa vida, de toda a nossa história, e isso vai nos ajudar a desviar nosso coração da ansiedade, expulsar a ansiedade, toda a preocupação com o futuro. Ansiedade que a gente quer viver lá na frente. A gente não vive o hoje, a gente está querendo viver com essas preocupações do futuro. Só que os acontecimentos do futuro, eles não vão ocorrer na nossa vida pelo acaso. O futuro, ele está sendo ordenado e controlado por Deus na nossa vida. Não somos nós que controlamos o hoje nem o futuro. Então a ansiedade só vai fazer com que a gente se precipite e tome escolhas e faça as escolhas erradas. Mas que a gente coloque nas mãos do Senhor, porque o futuro a Deus pertence mesmo. Outro sentimento que nos faz fazer escolhas erradas é o medo. O medo, ficarmos apreensivos, fazem com que a gente tire a nossa paz e a gente acaba fazendo também escolhas erradas, não é verdade? Esse medo, ele vai às vezes gerando um pânico e nos paralisa. Se a gente tem um medo, alguma situação que nos causa medo, a gente acaba ficando paralisado. Às vezes uma pessoa que tem um negócio, por mais menor que seja, e aquele negócio não está indo bem, a pessoa fica com medo de acontecer algo e que a família que possa. Então, às vezes a pessoa mete os pés pelas mãos, às vezes se coloca em dívidas e que lá na frente vai sofrer. Então, a gente deve sempre refletir que o medo também, no momento de medo, a gente reflita antes, que a gente coloque as coisas diante do Senhor, porque às vezes, quando esse medo toma conta da gente, é porque a gente não está com a certeza plena de que Deus é todo-poderoso e que de Deus está conosco e que Ele nunca nos abandona. E aí o medo sai quando a gente se coloca de novo diante do Senhor. E aí diz em Isaías 43:1: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não
tema, não tenha medo, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu, nós somos do Senhor.